único, a disputa de pênaltis acaba tendo uma representatividade dentro do que é o contexto total, né? Eu entendo o que o Roger está falando e tendo a compreender, assim, até a concordar, para falar a verdade. E durante os 90 minutos, a gente está falando de um Diego Alves que talvez tenha sido até menos influente do que o Everton, né, que também pegou os pênaltis, apesar de não ter ficado com o título, sim, mas que nos 90 minutos fez defesas muito impressionantes no jogo. Né? Aquela que ele sai cara a cara com o Bruno Henrique e que ele cai com o corpo para um lado e deixa a mão do outro, né, entre ele e a trave para fazer a defesa, para mim é bem impressionante, assim. Mas pelo contexto, pelo que é o jogo, é uma partida única que tem essa possibilidade de se encerrar na disputa de pênaltis. Foi exatamente o que aconteceu. E nela o Flamengo sai vitorioso por uma inspiração total do Diego Alves. Eu entenderia o prêmio indo para ele. Mas acho interessante a questão do Arrascaeta. A gente debateu muito o Arrascaeta essa semana por causa do Caê Mota, né? A questão do melhor ídolo da história, o maior ídolo estrangeiro da história do clube, a brincadeira com o Pet. A verdade é que o Arrascaeta, por perfil, e o Caê cita isso, ele acaba ficando um tanto apagado. Apagado é uma palavra forte demais, porque ele aparece pela qualidade que tem. Mas a gente fala de um Gabigol que é expansivo, extrovertido, que tem uma outra característica. A gente fala de um Bruno Henrique, aí em relação com seleção brasileira, o Arrascaeta, bem ou mal, não tem um histórico, né? Ou a gente também não tem essa proximidade com que é a seleção uruguaia. Mas ele é um jogadoraço, cara. A jogada do segundo gol é de uma inteligência absurda, né? Porque quando ele vem para dentro e ele tem a percepção do espaço vazio para onde a finalização vai ser mais simples e mais perigosa. Inclusive uma virada de pé, porque ele não bate aberto, né? Geralmente o cara que traz por dentro assim, ele vai bater colocado ao lado de dentro do pé, buscando um canto lá do outro lado, né? Rafa? Sim, é espetacular. Ele faz o time do Palmeiras todo balançar para o lado esquerdo, inclusive o Everton. O Everton está se posicionando para o lado esquerdo, tentando buscar um ângulo aqui para olhar a bola, porque seria o movimento natural de 95% dos destros, né? Você abre a bola, se posiciona, se equilibra e dá aquela chapada lá do outro lado. Ele não, ele fez todo mundo acreditar que ele ia fazer isso e no finalzinho ele dá só uma colherzinha para dentro, assim, sem força, sem potência, só para enganar todo mundo e botar ela devagarzinho dentro do gol. Golaço do Arrasca. Aqui na hashtag troca de passes, olha só, o Josué Abreu colocou pra gente, foi um jogão, eu achei justo o Arrasca ter sido escolhido como melhor jogador. A Arrasca sempre aparece em jogos decisivos, verdade, ele sempre aparece, mas o Rafa falou uma coisa que é interessante, o Gabigol talvez chame mais a atenção, porque ele é mais expansivo mesmo, e o Arrascaeta, ele é mais discreto, ele é mais na dele. A reação dele quando ele faz uma boa jogada, ou quando ele faz um gol, é muito mais comedida, né? Ele é muito mais na dele. Talvez culturalmente seja diferente, né, também, porque ele é de outro país. E aqui tem mais mensagens aqui. A Isa está fazendo desabafo. Colocou o seguinte: o Palmeiras precisa urgentemente rever alguns jogadores do elenco. Por exemplo, Luan, Marcos Rocha e Mike. Não dá mais. Ela está indignada aqui. Colocou na hashtag troca de passe no Twitter. Está feito o desabafo da Isa aí. Temos, então, a análise tática aqui, diretor Gurjão? Podemos colocar qual, então? Vamos colocar esse lance da Arrascaeta, então, já para a gente dar uma olhada? Para o Rafa e para o Roger também comentarem conosco. Já que estamos falando no homem, Rafael Rezende, está aí o lance que chama a atenção também com ele participando. Ele buscou a bola lá atrás. Essa é a jogada que se desenrola até o segundo gol, né? Isso aí, até o segundo gol, exatamente. Não, e o Flamengo usa os dois lados, né? A bola vai de um lado, vai para o outro. A maioria dos jogadores participam da jogada, né? É uma jogada de passes curtos, não tem um passe longo, né? Por mais que seja quase que um contra-ataque, né? O Flamengo está saindo de um ataque do Palmeiras, começa uma transição sem tanta velocidade, mas não deixa de ser um contra-ataque. Ela vem aqui do lado direito. Olha, quantos passes curtos, né? O Flamengo vai buscando, aí tem esse passe mais longo do Isla. O Bruno Henrique temporiza a jogada, vamos dizer assim, nesses termos mais novos, espera a ultrapassagem do Arrascaeta, que aí ele domina e ele vai devagarzinho, entendendo o movimento, balançando com a linha defensiva do Palmeiras, né? Ele vai cada toquezinho para frente, ele balança um pouco mais, ele joga um pouco mais a defesa do Palmeiras pro lado esquerdo e já calculando, eu preciso de mais um toque. Quando eu chegar na linha da trave aqui, é nesse momento que eu tenho que virar a colher e botar ela na perpendicular, sem ninguém ver, né? Você vê que nem o Everton percebe
e essa bola entra devagarzinho. É uma jogada muito bem construída de um time muito qualificado, né? É isso que eu acho que todo mundo espera do Flamengo. Uma jogada em que a bola passa no pé da maioria dos jogadores com qualidade, com passes corretos, com movimentação perfeita e sempre usando os dois lados, né? Fazendo uma transição rápida entre o lado direito e o lado esquerdo. Vamos aproveitar para falar além agora dessas... do Gabigol. Deixa... Oi, Rafa. Desculpa, Karine. Não. Eu ia falar que além dessas mudanças de corredor, tem um movimento que mata completamente o que é a tentativa do Palmeiras de conter a jogada ali já no momento da definição. O Bruno Henrique faz o movimento de receber em profundidade, depois de dar o passe. E quando ele ataca esse espaço, tem uma troca na marcação do Palmeiras. E o Felipe Melo é arrastado pelo Bruno Henrique. A princípio, ele estaria protegendo a frente da área. Ele seria o cara para tentar travar essa finalização do Arrascaeta. E é por isso que o Marcos Rocha abandona. Há uma troca e ninguém define esse momento da travada do chute. E é muito pelo movimento do Bruno Henrique. A gente pode ver lá no final da jogada. Essa troca de corredor é fundamental, faz o Palmeiras não só correr para trás na transição defensiva, como ficar balançando para um lado e para o outro. E isso dificulta muito o posicionamento da linha defensiva, que costuma se espaçar quando isso acontece. Olha agora o Bruno Henrique, ó. Atacou o espaço, arrastou Zé Rafael e Felipe Melo e deixou o espaço para o Arrascaeta cortar para o meio para fazer a batida. Puxou a marcação para ele, né? Vamos falar então agora do Gabigol. Gabigol, que já fez 11 gols no Palmeiras, tornou-se o maior artilheiro do Flamengo no século com 74 gols. A gente já falava sobre isso, que ele ia passar a marca, tudo mais, aqui no Troca de Passes, mas agora ele é mesmo, de fato, o maior artilheiro do Flamengo neste século. E agora, nessa temporada de 2021, ele tem 4 gols em 4 jogos. É um jogador marcante demais. Sempre que ele está em campo, ele chama a atenção, mesmo até quando ele não vibra tanto como hoje. Ele vibrou, ele se destacou. Mesmo quando ele não faz tão bem, digamos assim, o trabalho dele, se é que a gente pode falar isso, ele mesmo assim chama a atenção. Ele tem uma presença muito forte, Roger. E hoje ele foi essencial, ele foi muito inteligente. Ô, Karine, o Gabriel, ele transcende a questão do jogador de futebol. Ele é o ídolo, ele carrega a nação rubro-negra nas costas, vamos dizer assim. Toda a esperança de gol, toda a expectativa de decisão nos momentos mais decisivos, né? De sair um gol no momento em que o Flamengo está sendo apertado, acuado, ou de sair uma jogada e ele está lá sempre pronto para acabar nele e ele empurrar para dentro. Foi isso que aconteceu. Ele faz uma leitura muito correta, né? Ele parece o Romário, muitas vezes, que às vezes está mortinho, está escondido, está não sei o quê, a bola bate, tum, 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 e ele está ali no local certo, na hora certa, para poder empurrar pro gol. A gente está falando do gol, né? Mas é um jogador que se movimenta muito, não descansa. Mesmo quando o time do Flamengo não tem a bola, é ele que pressiona a saída de bola do adversário, ele se entrega, ele se doa. É um jogador que não dá para abrir mão. Não dá para abrir mão em nenhum momento da partida, né? É difícil você tirar ele do jogo, porque mesmo ele não estando nos seus melhores dias, a bola vai sobrar para ele no momento mais decisivo da partida. E mais uma vez sobrou. E na hora do pênalti também, uma frieza, né? O último cobrador botou lá, se ele não fizesse o gol, o Palmeiras seria o campeão. Ele, da mesma maneira dele, foi andando para a bola, devagar, olhando o Everton, que é dentro da baliza, fica gigante, né, na hora do pênalti. Deu um tapa firme nela, até devagar, mas com firmeza. E colocou o Flamengo novamente na disputa nos pênaltis. Aí, ó. Você vê que o Everton segura até o último segundo e não chega porque foi na força necessária ali para fazer o gol. Menino, e ele vinha da sequência dos erros, né? Não, eu ia falar só, a frieza passa também por uma sequência de erros antes dele, né? Tinham sido 4, se posso estar enganado aqui, mas foram os 4 últimos pênaltis. O Palmeiras tinha errado 2 seguidos, por exemplo, no momento da definição, quando o Gabigol vem para a bola para igualar o placar, né? Sabe que a gente está falando aqui do lado do Flamengo, mas também, obviamente, vamos falar do lado do Palmeiras. Por exemplo, o Paulo Martelli colocou uma questão interessante aqui. Ele falou assim, respeito à vitória do Flamengo, mas o Palmeiras mostrou muita força, jogou contra um time que descansou 2 semanas e pôde treinar. Gostaria de saber dos comentaristas sobre isso. E já pegando carona aqui também, outro internauta, que eu não estou vendo o nome dele aqui, mas enfim, ele falou do Rafael Veiga, que realmente fez uma partida super interessante, né? Fez os 2 gols dos 90 minutos do Palmeiras e no primeiro minuto de jogo já deixou a marca dele. Rafa, começa com você dessa vez.
Pessoal, olha só, o mês nem acabou ainda e dá uma olhada nos meus resultados. Mais de 100 mil reais em vendas utilizando robôs que vendem pra mim quase no piloto automático. Se você quer saber como que eu faço isso, clica no link aqui embaixo e vem comigo que eu vou te mostrar o meu método 100% testado e 100% comprovado que eu uso para fazer vendas todos os dias pela internet usando robôs.